Anjos e demônios. O que são os anjos na Bíblia? Os anjos são seres celestiais que servem no reino dos deuses em diversas funções. Deus criou os anjos para servirem no seu reino. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Os anjos existem e servem a Deus anunciando a sua mensagem. Eles intervêm no mundo natural sob a ordem de Deus. Os anjos possuem força e inteligência acima dos homens, mas não são oniscientes nem onipotentes. Diferente dos homens, os anjos são imortais, não se casam e não se reproduzem. Devido aos seus corpos celestiais, os anjos são invisíveis aos olhos dos homens. Apesar de invisíveis, os anjos podem aparecer em visões e sonhos. Em algumas situações específicas, os anjos podem se tornar visíveis, adotando a forma humana, quando se faz necessário para cumprirem com o propósito de Deus. Hierarquia dos anjos. Os anjos servem a Deus assim como um exército destacado serve ao seu comandante. Independentemente da organização, todos os anjos estão debaixo da autoridade do Senhor. Apesar da Bíblia não definir claramente uma hierarquia angelical, podemos identificar algumas classes e funções. Mensageiro, a origem do nome anjo. Assim como Gabriel, os anjos são responsáveis por anunciarem boas novas e executarem a ordem de Deus. Querubins, são citados na Bíblia como sentinelas, guardiões. Arcanjo, lidera um exército de anjos. A Bíblia cita apenas Miguel nesta posição. Serafins, louvam o Altíssimo sem cessar em constante adoração. Os nomes dos anjos. Dentre milhares de anjos, a palavra de Deus identifica apenas o nome de 2 anjos, Miguel e Gabriel. No Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel diz o seu próprio nome no Antigo Testamento. Gabriel apareceu 2 vezes a Daniel. Foi também o anjo Gabriel que avisou Maria da sua gravidez. Miguel é citado na Bíblia como um arcanjo, aparecendo na visão profética de Daniel. O apóstolo Judas cita o arcanjo na luta pelo corpo de Moisés em Apocalipse. Miguel é citado liderando uma frente de anjos na batalha contra o dragão, Satanás, expulsando ele e os anjos rebeldes. Em Daniel, um fato curioso, o anjo Gabriel diz a Daniel que teve que pedir ajuda ao arcanjo Miguel, titulado como um dos príncipes supremos, para entregar sua resposta de oração. Segundo o anjo, o príncipe do reino da Pérsia resistiu durante 21 dias. Veja, o que a Bíblia fala sobre anjo da guarda? A Bíblia não fala sobre a existência do arcanjo Rafael. A história deste anjo faz parte da tradição católica e está escrita no livro apócrifo de Tobias. Por não ser um livro divinamente inspirado, não é possível afirmar a existência de Rafael e nem afirmar que se trata de um arcanjo. Quantos anjos existem? A Bíblia não revela ao certo quantos anjos existem, temos apenas uma noção de volume, passam de milhares e milhões de milhões. Veja, o que são principados e potestades? A Bíblia aponta que 1/3 do número total de anjos desobedeceram ao Senhor e aliaram-se a Satanás. Portanto, o número de anjos que estão no reino de Deus é o dobro em relação ao número de anjos caídos. Quando os anjos foram criados? A Bíblia não diz o momento exato em que os anjos foram criados. Podemos constatar a presença dos anjos desde o livro de Gênesis, quando Deus colocou querubins no jardim do Éden após expulsar Adão e Eva. Os anjos também são citados no livro de Jó, um dos primeiros livros bíblicos em ordem cronológica, quando Deus fala a respeito da sua soberania. Esses são alguns indícios que apontam para a origem dos anjos antes do 7º dia da criação. Não há nenhuma evidência de que os anjos existiam antes da criação. Trata-se de uma afirmação antibíblica, o que tornaria o anjo, criação, numa condição de criador ou co-criador. Os anjos estão abaixo da soberania Senhor, tanto os que permanecem nele quanto aos que foram expulsos do seu reino. Anjos malignos. A Bíblia diz que existem anjos bons e anjos que se corromperam. Deus não criou anjos maus, toda a criação foi boa aos olhos do Senhor, assim como os seres humanos. Deus criou os anjos com livre-arbítrio e liberdade de escolha. Mesmo na presença de Deus, e com direito de escolha, Satanás se rebelou contra o Altíssimo desejando a sua glória e domínio. Invejando ser como Deus, o diabo com seu poder de influência enganou a 1/3 dos anjos, assim como Adão e Eva, que caíram em pecado. A corrupção e queda de Satanás foi descrita poeticamente. Saiba, existem anjos caídos?
Esses anjos caídos, espíritos imundos, foram expulsos do reino de Deus e serão julgados no juízo final, juntamente com o diabo. Podemos pedir proteção aos anjos? Não devemos orar e adorar anjo algum. Isto nos afasta de Deus. Deus é o nosso protetor. Se necessário, Ele enviará anjos ao nosso favor. Anjos, assim como nós, são criaturas que estão sujeitas ao Criador. Nada podem fazer nada sem a permissão de Deus. Ele é o responsável por toda a provisão e proteção. Os anjos do Senhor apenas obedecem à sua vontade. Nenhum anjo de Deus aceita ser adorado. Pelo contrário, apontam toda a honra e glória ao Senhor. Satanás invejou a glória do Pai, foi expulso do seu meio e já está condenado. Com ele também vão todos os que escolheram o caminho da perdição, da inveja e do engano. Independentemente de nome e função, os anjos do Senhor escolheram adorá-lo e fazer a sua vontade pela eternidade. O reino de Deus é constituído daqueles que escolheram amar e adorar a Deus acima de todas as coisas. Existem anjos caídos? Quem são os anjos caídos e quais são seus nomes? Os anjos caídos são seres espirituais que estão em um estado de rebelião contra Deus e fazem oposição à sua obra. A Bíblia não diz quantos anjos maus existem exatamente, mas ela parece indicar que são muitos. Quanto aos nomes dos anjos caídos, as Escrituras chamam nominalmente apenas o principal deles, Satanás. Qual é a origem dos anjos caídos? A Bíblia Sagrada não fornece detalhes sobre a origem dos anjos em geral. No entanto, a Bíblia é clara ao dizer que Deus é o único e supremo Criador de todas as coisas. Então isso significa que os anjos caídos também são criaturas de Deus. Todavia, tudo que Deus criou era originalmente bom, visto que dele não pode proceder o mal. Portanto, os anjos caídos não foram criados maus. Essa verdade explica, inclusive, a designação anjos caídos. Esses seres espirituais eram bons no princípio, mas não mantiveram essa condição e caíram do estado original em que foram criados. Judas escreve que esses anjos não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. As Escrituras não revelam qual foi o pecado específico desses anjos. Tudo o que se sabe é que eles pecaram contra Deus. Muitos estudiosos sugerem que provavelmente o pecado que derrubou os anjos caídos tem a conexão com a soberba e o orgulho. Se for este o caso, então de algum modo, num tempo não informado, esses anjos aspiraram possuir a autoridade que só pertence a Deus. Essa sugestão é apresentada para explicar especialmente a queda de Satanás, o chefe dos anjos caídos. O apóstolo Paulo informa que Satanás entrou em condenação por causa do orgulho, mas o apóstolo não explica como foi que isso aconteceu. Os intérpretes acreditam que juntamente com Satanás, muitos outros anjos se corromperam. Então, na ocasião de sua queda, todos esses outros seres espirituais caíram com ele. De anjos de Deus eles se tornaram anjos de Satanás. Alguns poucos comentaristas tentam supor que Gênesis registra a queda dos anjos caídos. Eles pensam que os anjos caídos eram os filhos de Deus que se misturaram com as filhas dos homens. Mas essa interpretação não faz sentido à luz de toda a Escritura. O próprio Jesus afirmou que não há sexualidade entre os anjos. Quais os nomes dos anjos caídos? Como já foi dito, a Bíblia não revela uma lista com os nomes dos anjos caídos. O único anjo caído que é designado por um nome ou título na Bíblia é Satanás. Esse nome de origem grega significa adversário. Ele também é chamado por outros títulos em diversos textos bíblicos, sendo diabo o mais conhecido deles, do grego diabolos, que significa acusador. É amplamente aceito que os demais anjos caídos são chamados na Bíblia simplesmente de demônios, espíritos imundos, espíritos malignos, etc. Saiba mais sobre os nomes de demônios na Bíblia. O que os anjos caídos fazem? Os anjos caídos seguem os passos de seu chefe, Satanás. Eles se empenham em pelejar contra Deus e seu povo. O grande objetivo dos anjos caídos é destruir a obra de Deus. Portanto, os anjos caídos fazem exatamente o oposto do que os santos anjos de Deus fazem. Enquanto os anjos bons adoram e servem a Deus com fidelidade, os anjos caídos fazem permanente oposição contra ele. Nesse estado de rebelião, os anjos caídos se levantam contra os redimidos e ainda procuram cegar e incentivar os pecadores a continuarem e se deleitarem no mal que praticam. Mas apesar de serem seres poderosos, os anjos caídos jamais poderão mudar a sentença que está sobre eles.
O apóstolo Pedro diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram, e já agora eles estão entregues às cadeias da escuridão eterna. Portanto, os anjos caídos estão sob o juízo de Deus e haverão de receber todo o castigo divino por causa de seu pecado no grande dia do juízo. O destino final dos anjos caídos é inalterável, e sua condenação irrevogável. Juntamente com Satanás, eles serão lançados no lago de fogo. Saiba mais sobre os anjos na Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal Soldado de Cristo. Deixe o seu joinha para que você possa receber todos os vídeos de estudos bíblicos, tanto os estudos bíblicos quanto de livros apócrifos. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.